Boa noite, companheiros do grupo de oração da noite de louvor. Estamos unidos e reunidos para meditarmos na palavra de Deus, que é o caminho que nos leva ao Pai. Queremos que esta palavra possa tocar-nos profundamente para nos ajudarmos a produzir muitos frutos para o reino de Deus. Hoje o tema é um chamado à conversão e está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 21 e demais versículos. O filho disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isto é muito sério, muito comprometedor para um verdadeiro cristão. O reconhecimento do erro, o reconhecimento do sentir-se pecador. Para a gente falar em conversão, é necessário então a gente fazer uma análise de que é o pecado, de que seja o pecado, para podermos sair dele, dessa situação de miséria. O pecado é uma recusa ante ao apelo que Deus nos faz. A recusa a este compromisso é a fuga, dizer não ao chamado de Deus. Pecado é uma traição contra nós mesmos e os outros. É uma alienação diante do apelo que Deus faz em nossa vida. Então, meus irmãos, vamos parar para refletir na nossa história, na história da salvação a qual nós fazemos parte. No paraíso terrestre, Adão e Eva se afastaram de Deus por causa de uma ilusão. Foi o primeiro pecado. Chamou-se pecado original, porque deu origem a todos os pecados do mundo. Eles ficaram totalmente perdidos, tristes, com medo e não sabiam mais voltar para a casa do Pai. A história de Adão e Eva se repete na vida de todos nós. O pecado é uma fuga da casa do Pai. Depois do pecado original, o homem ficou perdido, andando por caminhos errados. Mas Deus nos salva, nosso Pai Criador. Sabemos que o pecado é um mal, estraga a beleza da vida e acaba com a nossa alegria. Na hora da tentação, parece que vai nos fazer felizes, mas depois nos deixa numa fossa tremenda, curtindo a tristeza, tal qual aconteceu com Adão no paraíso. O pecado nos leva para a morte porque nos afasta de Deus, que é fonte de vida. Mas Deus é um Pai cheio de misericórdia. Ele não quer que seus filhos morram, nem quer que vivam amargurados. Por isso, Ele enviou seu Filho Jesus ao nosso encontro para conduzir-nos à sua casa. Jesus veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mais bela história
É a história da salvação. É muito linda. Nós fazemos parte dessa história. Jesus é quem nos salva, mas Ele nos convida para sermos mensageiros da salvação que Ele trouxe. Então vamos hoje, meditando nesse contexto. Deus fez o mundo sozinho, mas não quis salvar os homens sozinho. Ele quer a contribuição de todos na história da salvação. Deus tem um plano para cada um de nós. Essa história segue uma longa caminhada. Começou com Abraão e vai até o fim do mundo. Abraão acreditou na palavra de Deus e se pôs a caminho da terra de Canaã, ou terra prometida. Por isso, ele é chamado o homem da fé, ou pai do povo de Deus. Ter fé é confiar em Deus. Abraão colocou o plano de Deus acima de todos os seus cálculos e programas humanos. Ele estava velho e Sara era estéril. Não podiam ter filhos. No entanto, ele confiou na palavra de Deus, deixou o conforto de sua casa e partiu para uma região distante e desconhecida. Então, Abraão fez uma aliança com Deus, uma ligação íntima com Deus. Como Adão e Eva, nossos pais, quebraram essa aliança devido ao pecado, mas Jesus, como um Pai misericordioso, Ele não nos deixou sozinhos. Ele sabia que sozinhos jamais voltaríamos para a nossa casa, para a terra prometida. Porque Abraão confiou em Deus, então Deus fez essa aliança. Aliança é um acordo, um contrato. Deus daria filhos fiéis a Deus. Nessa ocasião, o Senhor revelou a Abraão que a sua descendência iria ficar escrava num país estrangeiro durante 400 anos. A história de Abraão é nossa história. Deus passa também por nós e nos convida a fazer uma aliança com Ele. História da salvação não é uma história do passado apenas. Ela continua até hoje, agora. Passa por nós e irá até o fim do mundo. Jesus veio para fazer essa aliança conosco. Nós e o nosso Pai poderoso, Criador. Como é bom sentir que não estamos sozinhos, abandonados, largados. Nós não somos órfãos. Meu irmão, minha irmã, vamos refletir naquilo que nos divide, que nos separa de Deus. Infelizmente é um tema pesado, mas nós temos que enfrentá-lo. Os homens dos nossos dias já não falam de pecado. Hoje se fala de algo que é nocivo, prejudicial, pernicioso, vergonhoso, não porém pecaminoso. Na vida pública, na sociedade moderna, não se usa mais a palavra pecado. Pode-se constatar que houve evolução na consciência, na nova maneira de encarar o pecado. Hoje sabemos que muito do que outrora fora considerado pecado é resultado de uma deficiência psicológica, de doença, de educação defeituosa, de um trauma ou de certos complexos de inferioridade. Estas descobertas da psicologia moderna
levam logicamente a diminuir a culpabilidade e a responsabilidade do homem por certos atos de sua vida. Mas o que é grave é que o homem perdeu a noção do pecado. A consciência já não o acusa mais de pecado. Daí é muito necessário que a consciência seja novamente formada pelos educadores, com cuidado, com desvelo, pois um homem que perdeu a sua consciência, confundindo o bem e o mal, é um homem confuso. Ele não se orienta mais pela lei divina, mas pelo que lhe convier e agradar. O que lhe for útil é bom, o que lhe for prejudicial é mal. Ele mesmo se constitui norma da moral. Vivemos na sociedade permissiva. No entanto, o pecado existe também em nossos dias. Também os homens de hoje, atingidos pela consequência do pecado original, caem em muitos erros. Pecam contra Deus e o próximo, bem como contra a sua própria dignidade humana. Somos testemunhas da corrupção dos costumes, das instituições humanas. O homem confia demasiadamente no progresso das ciências naturais e da técnica. Esquece-se de Deus verdadeiro e adora o Deus do ouro, do ferro, do aço, da energia elétrica, da bomba. O homem enfraquecido por uma natureza decaída torna-se escravo do egoísmo, da ignorância, do prazer sensual e do pecado. Mas o homem, inclinado para o mal, no dizer de São Paulo, faz o que ele não quer e não faz o que ele quer, isto é, ele peca. Transgride a lei de Deus e ele renega a dignidade de filho de Deus. Em vez de ser filho da luz, ele se volta para ser filho da treva. Despreza a amizade e o amor de Deus. Rejeita as graças merecidas por Jesus Cristo na cruz. Momento tão doloroso. Paga o infinito amor de Deus com negra ingratidão e põe em perigo a sua salvação eterna. É a tragédia do pecado, o mistério da iniquidade. Sim, o pecado também hoje existe. Diariamente ouvimos falar de assassinatos, seduções, injustiças, opressões, torturas, sequestros, desonestidade, roubo, adultério, traições, terrorismo, guerra. Lemos como os homens se odeiam, maltratam, perseguem e matam. O mundo está longe de ser um mundo santo, um mundo onde já não existe o pecado. Infelizmente, no mundo atual, nem os direitos de Deus e dos homens são respeitados. Um exemplo é quando nós desvinculamos a nossa vida da graça com a amizade de Deus, já não pode mais ser chamado filho de Deus. A união com Cristo não permanece unido a Cristo e por isso não pode produzir bons frutos. Quem não permanece em mim não pode produzir bons frutos, disse Jesus. A comunhão com a igreja é excluído da igreja e não pode participar da mesa do Senhor, da Santa Comunhão. Então, quem corta esse vínculo com a graça, talvez fica imaginando que é tudo passível de histórias, cria uma religião própria,
uma maneira de viver o seu cristianismo, a sua piedade. Então, queridos irmãos, o que poderia e deveria ser feito, mas não foi realizado, constitui também um grave pecado. Por exemplo, não ajudar a uma pessoa necessitada, não impedir uma ação injusta. Se temos possibilidade de impedir um pecado ou de ajudar a uma pessoa necessitada, temos a grave obrigação de fazer o que estiver ao nosso alcance. A omissão, ou seja, não fazer nada, não faz o mal, mas também não faz o bem, é omisso, alienado. Estamos vivendo esse momento da omissão, o século é o pecado, a omissão que estamos vivendo, a fome, a miséria, vem por causa da consequência da má distribuição. Aí entra a omissão, que é a causa e o efeito do pecado. Eu posso até falar, esse problema de fome, de miséria, de moradia, não tem nada a ver com isso não, isso é coisa do governo. Sim, temos a ver sim, porque nós viemos para seguir aquilo que Cristo viveu, nos ensinou, nos mostrou como viver. Amar como Jesus amou, não só por palavras, mas em ações, em atitudes concretas. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriam, partilhar suas dores, suas alegrias, partilhar o pão de cada dia, partilhar as experiências de fé, experiências de amor com Deus. Não tem como se dizer que eu sou filho de Deus se não vive como tal. Chamar o outro de irmão se não ama nem a si mesmo. Como vai amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê? É muito sério. É um gesto que nós devemos começar a partir de nós, da nossa consciência cristã. Nós sabemos que o filho pródigo, ele se entojou de ficar parado, sem fazer nada, e falou: amor, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho tudo, mas ele não tem graça de viver, porque ele não tinha atitudes concretas de amor. E ele resolveu sair pelo mundo, esbanjar a herança do pai. Mas nós sabemos nesta parábola do filho pródigo que não é nada fácil, não é nada fácil viver fora da casa do pai, enfrentando as intempéries da vida, dos acontecimentos. Meu irmão, minha irmã, vamos nós parar, refletir. Não temos condições de vivermos longe de Deus, longe da graça misericordiosa do nosso Pai Criador, de Jesus Salvador. Então, o primeiro passo que nós devemos ter é parar e reconhecer as nossas atitudes que não nos faz bem. O desamor, a preguiça, o comodismo, tanta coisa que nos separa de Deus que a gente acha que é bobagem. Criar um estilo religioso próprio a seu bel prazer. Isso desagrada o coração de Jesus, que é manso e humilde. Devemos escutar Deus. Sim, escutar Deus. O Pai fala com o Filho. Deus é o nosso Pai, Ele fala conosco de diversas maneiras, de várias formas.
Ele está nos chamando a atenção através dos acontecimentos, das tragédias, das calamidades da natureza. Tão triste a gente ver os irmãos perdendo casa, perdendo tudo por causa das enchentes, por causa da seca ora, e agora principalmente tanta chuva que está deixando todo mundo desarmado, com medo, triste. Tantas tragédias nas estradas, no volante, alcoolismo. Tragédias que às vezes é incompreensível aos olhos humanos, como em Capitólio, um pedaço de rocha caindo sobre vidas humanas, destruindo vidas. É culpa de Deus? Não. Deus é o nosso Pai e o Pai nunca quer coisas ruins para seus filhos. Ele nos ama a ponto de dar o seu Filho único, Jesus, para nos resgatar. Deus está chamando a atenção de todos nós para acordarmos, para vermos que não podemos continuar na mesmíssima de sempre. Temos que tomar novas posturas, novas atitudes diante de tanta dor, de tanta tristeza, de tantas perdas. Esse Covid voltando, esse vírus destruindo. Vamos clamar misericórdia, vamos voltar para Deus e deixar que o nosso coração seja totalmente inundado pela luz do Divino Espírito Santo. É o único que dá verdadeira paz, alegria e confiança. Para terminar, quero repetir mais uma vez. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, há para cada um de nós um apelo fortíssimo de Deus, um chamado à conversão. E para terminar, eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 12 a 13. Jesus seja louvado, glorificado por este grupo existir, esses grupos unidos em louvor, nessa noite de louvor, que todos nós sejamos atingidos pela misericórdia de Deus. Deus seja louvado. Obrigada, Jesus, por tantas bênçãos que o Senhor está derramando agora, nesse momento que estamos unidos em oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.